Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos vestimos de vermelho, a igreja se veste do sangue de uma grande mártir, apesar de ser tão pequena. Hoje nós celebramos a memória de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, ela era desde pequenininha um fenômeno do amor de Deus, da providência de Deus. Ela nasceu na Itália no ano de 1890, numa cidadezinha chamada Corinaldo. Ela era a sexta filha de um casal muito pobre, numa época muito difícil em toda a região, todo o país da Itália, e eles trabalhavam na roça. O pai dela foi trabalhar em umas fazendas por ali e acabou pegando a malária e morreu. E ela ficou com uma filha mais velha, cuidando dos irmãozinhos com a mãe. Desde pequenininha, Santa Maria Gorete já era assim extraordinária. Ela aprendeu a rezar ainda no colo da mãe, quando bebezinho. Desde pequenininha ela já rezava o terço, amava a Virgem Maria e todas as vezes que ela podia, ela estava com uma imagem de Nossa Senhora na mão. O tempo inteiro ela andava assim. Quando pequeno não teve a oportunidade de ir para a escola, não aprendeu a ler até os 11 anos, porque com 7 para 8 anos ela começou a trabalhar, vendia ovos para os vizinhos, fazia comida para os trabalhadores da fazenda, já ali nos 7, 8 anos de idade, e ainda fazia as roupas dela e dos irmãos, costurava desde pequenininha. Quando o pai dela morreu, a mãe dela foi dividir a casa com uma outra família. Já que ela perdeu a casa, perdeu o lugar onde vivia, eles foram dividir uma casa. Essa casa tinha um homem e um rapaz, um filho de 20 anos. Ela tinha 11 anos de idade. Quando chegaram na casa, o menino começou a fazer investidas contra ela, falando que queria se casar com ela, que queria namorar, que queria um monte de coisa. E ela dizia que ela não podia, porque ela era consagrada a Jesus. Ela era a esposa de Cristo, era assim que ela dizia. E o rapaz não aceitava isso que ela dizia. E o tempo inteiro ele investia, ele fazia um monte de coisa contra ela, e ela lutava, dizendo que se ele fizesse qualquer mal a ela, ele ia para o inferno, porque aqui era um pecado mortal, e ele não se importava. Santa Maria Gorete era tão especial que ela, quando foi fazer a primeira comunhão, ela fez a primeira comunhão 3 meses só antes de morrer. Ela não tinha dinheiro, né? Foi lá pedir para a mãe que ela queria receber Jesus, e ela disse: olha, nós não temos dinheiro, você não sabe o catecismo, você não sabe ler, como é que você vai fazer a primeira comunhão? Uma das mulheres lá da igreja decidiu dar a catequese para ela, disse que se ela decorasse, se ela aprendesse algumas coisas, faria a primeira comunhão, e ela decorou, a professora falava e ela aprendia. Fizeram uma vaquinha, compraram o vestido dela, tinha que comprar um vestido branco, um véu, todas as coisas para a primeira comunhão, e ela fez a primeira comunhão no final de abril, logo depois da Páscoa por ali, ela fez a primeira comunhão. Um belo dia, ela disse para a mãe: mãe, não vá trabalhar hoje na roça, fica em casa. E a mãe: eu não posso, você sabe, minha filha, que eu tenho que cuidar das coisas. A mãe foi embora, dizia para ela: seja forte, seja firme, seja corajosa. E foi justamente aquela noite, no final de tarde, dia 5 de julho de 1902. A mãe saiu para a roça, o rapaz percebeu que a mãe e o pai dele tinham saído. Ele foi lá e tentou violentar Santa Maria Gorete. Ela lutou com as forças que podia, tinha 11, ia completar 12 anos só, e ele pegou uma faca, deu 11 facadas na barriga dela, e ela ainda saiu correndo, ele acompanhou e ainda deu mais 3 facadas nela, né? 14 facadas. E ela, milagrosamente, o pai do rapaz ouviu os gritos, né? Saiu correndo, chegou em casa, viu a menina toda ensanguentada, levou para o hospital. Ela foi operada, mas as facadas tinham inclusive perfurado o coração dela.
o coração, o pulmão, o baço, todo o intestino, e os médicos não sabiam como ela não já tinha morrido. Já era para ela ter morrido no momento da violência. Ela resistiu desde o dia 5 até o dia 6, às 18 horas, na hora da Ave Maria. Ela na cama, rezava o tempo inteiro, consolava a mãe, dizendo: mãe, não se preocupe, eu vou para o céu, agora eu vou aos braços de Jesus, eu estarei com ele para sempre. E eu perdoo o Alessandro, que foi o rapaz que fez isso. Eu não só perdoo, eu quero que ele vá para o céu comigo, um dia eu vou encontrá-lo no céu. Pediu água no finalzinho da tarde. A mãe, chorando, disse: minha filha, você não pode beber água, o médico disse que você não pode beber. E fizeram a cirurgia sem anestesia, sem nada, dores insuportáveis, mas ela resistia, sem reclamar e sem chorar. Às 18 horas, ela fixa nos olhos, no crucifixo que estava no quarto do hospital, ela morreu, na hora da Ave Maria. O rapaz foi condenado a 30 anos de prisão, foi para a cadeia. 3 anos depois, ele teve um sonho com ela. No sonho, ela aparecia e entregava para ele 14 flores, 14 rosas para ele. E quando ele pegava as rosas, elas pegavam fogo na mão dele. E ele entendeu que foram as 14 facadas que ele havia dado nela. Ele se converteu, o bispo foi até a prisão, conversou com ele pediu o batismo, se converteu tão profundamente que depois que saiu da cadeia, muitos anos depois, ele volta até a casa de Santa Maria Gorete, se ajoelha, pede perdão. A mãe disse: minha filha te perdoou, eu também te perdoo. Foram à missa, participaram juntos da missa. Ele entrou para o convento dos frades franciscanos, capuchinhos, e ali ele ficou o resto da vida trabalhando como jardineiro, cuidava do jardim e cuidava da limpeza, zelador da casa. O tempo inteiro fazendo penitência, dizendo que ele, infelizmente ou felizmente, ele tinha feito uma grande santa para o céu. Quando ela foi canonizada em 1947, ela foi beatificada na Praça de São Pedro. Ele estava lá na Praça de São Pedro, do lado da mãe. Em 1950, ela foi canonizada como uma grande mártir da juventude, da castidade e por aí vai. E foi uma grande festa, milhares de pessoas na Praça de São Pedro, quando ela foi canonizada, Santa Maria Gorete, 11 anos para 12 anos de idade. É isso que nós celebramos hoje. Só um pequeno detalhe, eu já termino, que eu falei demais. No Evangelho diz assim: Jesus expulsou um demônio que oprimia um homem, e aquele homem era mudo por causa do demônio. Gente, infelizmente é a mesma coisa que acontece hoje na nossa sociedade. Nós estamos mudos por causa do diabo. Os pais não ensinam mais a fé aos seus filhos, ensinam piada, coisas indecentes, coisas de internet, tudo que é tipo de coisa, mas tem vergonha de ensinar o seu filho a rezar. Os esposos não falam das coisas de Deus um para o outro, são capazes de falar de qualquer tipo de assunto, menos de Deus. Não conversam das coisas de Deus. Nós padres já temos uma série de regras que nós não podemos mais falar no púlpito. Tem vários assuntos que a gente não pode tocar, porque senão nós seremos processados e calados e expulsos. Estamos cada dia mais mudos. Precisamos de grandes mártires que tenham a coragem de, assim como ela, dizer: eu prefiro o céu. Essa minha vida não faz o menor sentido se depois dela eu ir para o inferno. E era isso que Santa Maria Gorete falava. Ela não foi santa porque ela foi martirizada. Ela foi santa porque ela viveu uma vida de santidade. Desde criança, ela guardava a fé, a esperança e a caridade, não como uma criancinha de 11 anos de idade, mas como um gigante, como uma pessoa extremamente madura e fortalecida na fé. E diante do testemunho dela e de tantos outros, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos esta vida cômoda, feliz e mundana e vamos para o inferno, ou nós escolhemos uma vida de sofrimento, de cruz, quem sabe até de facadas, e vamos ser felizes eternamente no céu. Mas é uma escolha
que temos que fazer.